os 46, né? Tem vários, Deus é nosso refúgio e fortaleza, mas Salmo 46, ele é bem extenso. Querida igreja, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida, casa, família, Deus abençoe o trabalho, Deus abençoe as suas finanças, Deus abençoe tudo. Nesta terça, como de costume, nós sempre trabalhamos as nossas causas impossíveis nas mãos de Deus. E entramos numa poderosa campanha também, agora ao domingo, onde o pastor deu o pontapé inicial, dentro do tema, o sangue de Jesus. E nesses dias então nós vamos ouvir bastante falar sobre o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus, a aplicação do sangue de Jesus, como eu vou me apropriar da fé e como que eu vou liberar a minha fé para alcançar as vitórias, para destravar os impossíveis. Como que eu vou liberar a minha fé? Então nesses dias nós vamos falar muito disso, a aplicação do sangue de Jesus, liberando a vitória através do poder do nome e do sangue de Jesus, porque o maior segredo da vitória cristã não está no curso teológico, o maior segredo da vitória cristã não está na sua capacidade intelectual, na sua sabedoria humana, se você tem graduação ou não. Não. A maior vitória do cristão, oh aleluia, é a fé na graça de Deus. A maior vitória do cristão é a fé em tudo aquilo que diz a Escritura. Então, se eu quero ser vitorioso, eu preciso aplicar a minha fé naquilo que diz a palavra de Deus. Amém? Não que você não conheça essas coisas, mas você sabe. O ser humano é ser humano. O ser humano, ele é frágil. O ser humano, ele é falho. O ser humano de Deus, o cristão nascido de novo, ele está sempre sofrendo os ataques e perseguições do inimigo, porque somos sim inimigos do diabo. Oh glória, aleluia. É mais fácil ser inimigo do diabo do que ser inimigo de Deus, não é verdade, irmãos? Concorda? Você tem Deus como o teu inimigo, então você não tem ninguém a teu favor. Agora, quando o diabo é teu inimigo e você tem Deus em teu favor, então, oh glória, amém? Então não que você não conheça algumas coisas, mas é necessário lembrar. Por quê? Porque o inimigo ainda continua sendo ladrão de sementes. Sabendo disso, nós precisamos nos antecipar, criar as nossas estratégias segundo a direção que Deus tem dado e aplicar essa direção, cumprir a direção, ou seja, caminhar naquele caminho que Deus nos tem apontado. E o caminho que Deus nos tem apontado é também nesse período um tempo de vigilância e um tempo de aplicação da fé. Diga comigo, aplicação da fé. Diga, não basta crer, nós temos que aplicar aquilo que cremos. Nesses dias, e como foi proposto, nós vamos falar um pouco desse mês de outubro. E vamos falar das estratégias do inimigo, porque se queremos ser vitoriosos, o Senhor Jesus nos ensina a ser estratégico. No mês de outubro, o mundo comemora o tal do Halloween. No mês de outubro, o mundo comemora o Dia das Bruxas. E aí, para nós que já estudamos bastante sobre essas coisas, vocês que já estudaram bastante essas coisas, que também se converteram de caminhos que não eram caminhos de Deus, sabe o que acontece nesse período? Vocês que vieram de religiões, várias religiões, vocês, quando eu digo vocês, eu digo nós todos, né? Independentemente se éramos mais bonzinhos ou mais maléficos aí no mundo, a Bíblia fala que o Senhor encerrou tudo debaixo do pecado, desde o mais bonzinho até o pior de todos. É ou não é verdade? Então, independentemente do grau e do nível de pecado e envolvimento no mundo da religião e tudo mais, o Senhor disse que vai usar de misericórdia com todos. Porém, vocês têm conhecimento. Em Rio Preto, nós acolhemos uma irmã chamada Carla, ela mora ainda em Badibacite.
E ela veio da Umbanda. Ela veio da Umbanda para a igreja. No dia que ela veio para a igreja, as luzes estavam apagadas e ela falou assim: nossa, legal a igreja. Só estava, igual a gente faz aqui, só a parte da frente acesa. A entrada da igreja ali, o fundo estava apagado. Ela falou assim: nossa, pelo menos ninguém me vê. Ela entrou. Quando ela entrou, ela disse que ela sentiu uma paz que ela nunca sentiu na vida inteira dela. Nem em relação à família, nem em relação ao casamento dela, nem em relação ao dinheiro e às finanças. Não. A paz foi transmitida para ela quando ela pisou os pés dentro da igreja. Isso se chama bênção de Deus. Isso se chama uma libertação que ela ainda nem conhecia. Bom, gradativamente a gente foi pregando, ensinando, e ela começou a frequentar os cultos. E ela vinha com o namorado dela, o Paulinho. E ela então vai fazer a consulta na religião dela com um guia chamado Preto Velho. E esse dia ela foi fazer a consulta, era numa quinta-feira. Ela já havia frequentado, né, a religião dela há muitos anos, e aí ela não gostava da sexta-feira. Porque a sexta-feira, tudo o que se fazia na quinta era o contrário na sexta. Quem sabe do que eu estou falando? Na quinta é coisa boa. Na quinta você pode levar os charutos para os guias lá. Na quinta você pode levar os perfumes, né, para as outras guias que são demônios que se intitulam tanto homens como mulheres, enfim. E assim por diante. Na sexta-feira é bruxaria, na mesma religião. Na sexta-feira era fazer mal para os outros, pegar cabelo, pegar nome de pessoa, amarrar as coisas na boca do sapo e assim por diante. Quem entende o que eu estou falando? Bom, mas ela não fazendo questão disso, ainda era cega no entendimento. Ela disse para o guia dela, incorporado naquele pai de santo: eu quero saber se o meu namoro é aprovado por você, já que você é meu pai espiritual. Você aprova o meu relacionamento? Aquele espírito que baixou lá falou assim: eu não tenho autorização para falar dele. Bom, quem era o Paulinho? O Paulinho era um cristão do nosso ministério, servo do Senhor, batizado, fiel e temente a Deus. Aquele guia olhou para ele e falou assim: eu não tenho autorização para falar dele. Aí ela perguntou: não, mas peraí, eu estou te servindo e eu quero saber se está certo, se vai dar certo, se não vai. Aí quando ela meio que força ele, insiste ali naquele assunto, ele faz um gesto meio que nervoso, levanta a cabeça para cima e falou assim: eu não tenho autorização para falar dele porque ele não está na minha mão, ele está na mão do cara lá de cima. Um dia pregando, ensinando sobre imagens de escultura na igreja, eu falei sobre Maria. E esse dia eu falei sobre Maria, e ela era devota da Virgem Maria. E eu, no entendimento que temos, expliquei. Maria, uma mulher amada, escolhida por Deus. Maria, como muitos profetas, apóstolos, ela viveu a vida dela, teve o papel dela no cristianismo, e louvado seja Deus por isso. E nós como cristãos, um dia, salvos, transformados, vamos ver os apóstolos, vamos ver os profetas, e nós vamos ver Maria no céu. Nós amamos a história de Maria. Eu falava assim, pregava assim na igreja. Aí ela olhou aquilo e falou assim: eu nunca vi uma igreja evangélica falando bem de Maria. Eu nunca vi. Aí acabou o culto, ela ficou curiosa. Tanto ela como a irmã do presbítero Dirceu. Esqueci o nome dela, irmã Cleusa, né? Acho que é, irmã Cleusa. Ela falou assim, e a irmã Cleusa, ela era a católica, apostólica, romana, praticante, virada ao quadrado, tá entendendo? Ela era aquela mulher que tinha procissão, ela carregava o santo. Tinha procissão, o padre ia num caminhão em cima, ou numa caminhonete, e as imagens, a santa, ela era a primeira fazendo as orações, as rezas. Ela era esse tipo de católica, uma pessoa fiel ao catolicismo
enraizada. Mas, quando ela se deparou frente a frente com o diabo na casa dela, ela não tinha autoridade para expulsar. Diga-se comigo, religião. Não presta para nada. O nome religião, igreja, é até bonito. Na origem, o nome religião significa religar o homem a Deus. Só que, se a igreja evangélica, como religião, quer religar o homem a Deus e prega o que a palavra de Deus não ensina, então não tem como religar o homem com Deus. Tanto a igreja evangélica, como a igreja católica, ou qualquer outra religião que se denomina, tem um nome, tem um título, qualquer religião que está fora da base, que está fora da palavra de Deus, não tem e nunca terá autoridade para religar o homem a Deus. Se não religa o homem a Deus, na hora do combate, na hora de Satanás se manifestar, essa pessoa não tem a autoridade, a legitimidade para expulsar o maligno. Aí, ela se interessou um pouco mais para receber discipulado, tanto a Cleusa como a Carla, e ali elas entenderam fielmente o que diz as Escrituras, que imagem de escultura nenhuma intercede, que santo nenhum tem autoridade ou poder de chegar a Cristo ou de chegar a Deus para interceder por alguém. No discipulado ficou claro, e eu apresentava tanto a Bíblia aqui, a comum, a usual, que é uma só, como na Bíblia dela, a Bíblia católica. Inclusive, pastor, até seria bom a gente pegar aquela Bíblia que o senhor tem e trazer aqui para a igreja, só para apresentar para a igreja. Uma Bíblia de 1950 e pouco, aquela Bíblia lá, né? Aí nós temos os dados das traduções da Bíblia, da originalidade da Bíblia. A Bíblia é uma só para o mundo inteiro. Aí quem é que alterou a Bíblia? Quem é que anda alterando a Bíblia? Por isso que a gente vai orientar a igreja a não apenas carregar a Bíblia como aplicativo no seu celular, mas comprar a sua Bíblia manual, física mesmo. Por quê? Porque eles podem mudar, atualizar o aplicativo e sumir com os versículos. Sim ou não? Já estão fazendo. A NVI nos Estados Unidos sofreu muitas alterações, eles estão nervosíssimos com a NVI americana. As Testemunhas de Jeová, tem uma diretoria chamada Torre de Vigia. Em 1975, de 75 a 79, eles ganharam uma liminar na Justiça, na Academia Brasileira de Letras e na Sociedade Bíblica do Brasil para alterar alguns versículos. Por exemplo, Gênesis. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Testemunha de Jeová foi lá e alterou para a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Por quê? Porque Testemunha de Jeová não acredita no Espírito Santo. E quem não acredita no Espírito Santo de Deus vai ser salvo. Então eles alteram a Bíblia a seu bel prazer. Então, em nome do Senhor Jesus, é responsabilidade nossa trazer informações, conhecimento, porque seremos julgados diante de Deus se ensinamos certo ou não. Amém? Escola Bíblica Dominical, acho que eu mostrei um texto aqui do livro de Ageu, né? Ai do pastor inútil. Misericórdia. Ai do pastor inútil. Dá um medo, irmãos. Misericórdia. Eu que já vi capetas cara a cara, eu que já vi Satanás cara a cara. Mas alguém aqui já viu Satanás cara a cara? Espírito, vulto, quem já viu? Levanta a mão, deixa eu ver. Ô, glória. Amém. Tá vendo? Vocês são provas vivas. Isso aí fica para a escola bíblica. Amém? Fica para a escola bíblica. Agora, a minha mãe, a pastora Celina, e mais algumas pessoas aqui com algumas experiências, um dia a gente pode sentar com escola bíblica, tá? Irmão, isso aqui é comercial da escola bíblica, tá? É ótimo. Ô, glória, aleluia. Quer aprender mais, irmãos? Escola bíblica a gente vai destrinchar vários assuntos. Glória a Deus. Agora, o que acontece? Domingo agora não. Domingo agora a gente está dentro de um tema. Então, o que acontece? Voltando ao ponto específico.
não tem legitimidade para combater Satanás, perde a batalha. Estamos diante de um tempo em que o ocultismo deixou de ser algo secreto e se tornou algo patente, se tornou algo visível. Se vocês pesquisarem o último show da Madonna no Brasil, vocês vão reparar os demônios aparecendo nos telões. Não é aparecendo, eles mesmos projetaram. Eles mostraram o triângulo, mostraram a força dos Illuminati, mostraram a força da maçonaria, do ocultismo, das bruxarias, no show da Madonna. E isso são aberturas de portais espirituais para uma maior influência na sociedade, para que a sociedade fique cega. Se você assistir um dos álbuns ou uma das gravações do DVD do Gustavo Lima, o cantor, você vai perceber tudo isso que eu estou falando. Mais abertura de portais para quê? Para a influência maligna através da música. Se você assistir, ou pelo menos pegar as informações agora do show da Priscila Alcântara, aquela mesma que era do Bom Dia e Companhia lá do SBT, junto com o Yudi, as gravações dela, o que ela faz, as danças, o ritmo, o que é mostrado e o que é cantado, é para trazer influência maligna sobre a sociedade. Só que tudo isso é normal. Nós, maduros na fé, entendemos que isso é o quê? Porque o mundo jaz no... Jesus falou assim: Pai, eu não sou do mundo, assim como eles também não são. E eu não estou pedindo para o Senhor, meu Pai, tirar eles do mundo, mas para livrar eles do... Então isso não é novidade para nós, mas devemos ensinar a igreja a como se proteger disso que vem. Disso que é lançado. A Anitta, Billie Eilish, cantores de rap, cantores de rock. Na década de 90, meu primo mostrou para mim um vídeo. Na época nem existia YouTube. Ele estava aprendendo a tocar guitarra, então ele tinha muitas referências de guitarra e tal, e comprou livretos, livros para estudar. E nisso veio, junto com o livreto de aprendizado de fazer os arpejos na guitarra, tinha um vídeo daquela banda. E ele pega um morcego ao vivo e rasga o morcego no dente e bebe o sangue do morcego ao vivo no show. Quem já foi roqueiro sabe que tem coisas bem piores. Isso são sacrifícios, oferendas, portais abertos para que espíritos malignos sejam autorizados a agir e a trabalhar. Agora diga assim comigo, Lucas 8. Lucas 8, o Senhor Jesus conta uma parábola chamada parábola do semeador. Então Satanás é pai da mentira, Satanás é pai de toda malignidade no universo, e Satanás, em relação aos cristãos, em primeiro lugar, ele é ladrão de sementes. Ele é o quê? Então, contra o cristão, que ele não tem poder, por causa do sacrifício de Cristo que está sobre os salvos, a única maneira para ele derrotar o cristão, é se ele conseguir tirar do coração do cristão o quê? A semente, que é o quê? A palavra de Deus. Então, na influência que Satanás tem sobre o mundo, ele influencia através das televisões, através agora das redes sociais, porque já deixamos de ver televisão, estamos vendo mais redes sociais. Você já reparou que dificilmente você recebe um panfleto na sua casa? Você só recebe conta e mercadoria agora. Agora não é CPF, é Energisa. É Energisa, é a conta da água, vai tudo na sua caixinha do correio lá. E encomenda.
que você comprou alguma coisa, vai lá na sua casa. E as condicional das lojas, você recebe na sua casa também. Você já reparou que está sumindo os panfletos? Por quê? Porque o panfleto aparece na sua cara. O Leandro trabalha com mídias, né? Com digital, com... Como é que chama o que você faz? Marketing digital. Não é assim que funciona? Você faz lá o cartaz e tal. Se for necessário algum evento, essas coisas, é como da cavalgada. Eu não sei se foi impresso algumas coisas para transmitir na cidade. Foi tudo via online, assim? Você vê, está assumindo as impressões. Então nós já não assistimos mais televisão, nós estamos no celular. As influências chegam pelo telefone. E aí tudo que você vê ou ouve, se não for de uma vertente cristã, vem do diabo. As piadinhas, as músicas, os vídeos engraçados que muitas das vezes perdemos muito tempo, tudo estratégia do diabo para roubar o quê do nosso coração? A semente que é o quê? E aí quando não aplicamos a oração e a prática da comunhão constantemente na presença de Deus, por meio da sua palavra, começamos a esfriar na fé. O fogo que antes pegava, o fogo que antes ardia, o fogo que antes nos protegia e nem permitia que Satanás chegasse perto, muito pelo contrário, o próprio fogo em nós, quando levantávamos as mãos, Satanás já era obrigado a sair correndo. Quando esse fogo diminui, é onde Satanás chega perto. E aí ele consegue, então, se permitirmos, ele consegue amarrar o valente, que é você. Eu vou mostrar isso no texto. Quando Satanás ele amarra uma pessoa, o cristão, por exemplo, não, né? O cristão, já que estamos falando com a igreja, ele consegue então roubar o que a pessoa tem, depois que ele amarra. Aí, estamos sendo influenciados por muitas coisas que vemos nas redes sociais, na internet e nas televisões. E se não estivermos vigilantes, permitiremos que isso aconteça conosco. Escutem. Uma briga de casal, que é fácil de resolver, a pessoa fica sem estrutura para resolver. Um problema financeiro que é fácil de resolver, a pessoa fica sem estrutura para resolver aquele problema. Ela chega a perder a fé. Um problema entre crianças, filhos, a pessoa perde a estrutura para resolver um probleminha fácil. Ela perde o sentido, perde o juízo, perde a razão, se desespera. E isso é, naturalmente, um roubo de semente. Vocês estão me entendendo? Marcos, capítulo de número 3, versículo 23. Marcos 3, 23. Diz essa passagem assim: e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, amarrar o valente. E então roubará a sua casa. Para aqui, por favor. A primeira coisa que Satanás faz é uma estratégia para amarrar a pessoa, para roubar tudo quanto que ela tem. Quem é o ladrão aí? Não é Satanás? Que veio para roubar, né? Para matar, para roubar e para destruir? Agora escuta. Mas por várias ocasiões, várias, não foi uma só não, por várias ocasiões,
a gente fazendo visitas nas casas, nós vimos o ursinho de pelúcia do Lilo e Stitch e chaveiro do Lilo e Stitch. Eu mandei uma fotografia para o pastor Celino, de uma loja que eu estava aqui na cidade. Eu falei, aí pastor, o tal do Lilo e Stitch segurando o bonequinho do voodoo. Não foi, pastor? Segurando o bonequinho do voodoo. Eu não fiz questão de colocar tudo aqui e mostrar, porque isso aqui é natural. Isso aí está escancarado diante dos olhos de vocês. Amém? Então veja bem. Um objeto consagrado a Satanás, ele tem o poder de influência maligna. Assim como a toalha do pastor Celino aqui do altar, foi você que levou, né, irmã? A irmã Vilma levou. Ela carrega uma unção, por causa da autoridade da palavra. Está escrito isso. O cajado de Moisés exercia autoridade, representava autoridade. A coroa de Davi representava a sua autoridade. O cuspe de Jesus fazendo barro representava autoridade. Existem elementos que representam aquilo que você carrega. O filme está escancarado que a Lilo, ela quer fazer o mal para as amigas e ela vai fazer o trem do voodoo para as amigas. Mas você é crente e o ursinho é bonitinho, o chaveirinho é bonitinho, a imagenzinha é delicada, é tudo do bom e do melhor. E aí nós visitamos as casas de crentes que todo ano trabalhamos a mesma mensagem, porque outubro é para isso, para nossa defesa, pelo sangue de Jesus. Mas todo ano tem crente velho que comprou o lençol, que comprou o ursinho, que comprou o travesseiro, que comprou o chaveirinho, que comprou o copinho, que comprou a canequinha, que comprou a garrafinha da Stanley, que comprou o diabo a 4 e pôs dentro de casa. Então o inimigo, ele entrou, ele não pode mexer muito ali porque ainda a pessoa ora, ele não pode mexer muito aqui porque a pessoa vem na igreja, recebe uma cobertura de oração e ela é abençoada e é quebrada a maldição. Só que o objeto está lá, ele tem legalidade para voltar. Por que ele tem legalidade para voltar? Porque por mais que uma pessoa ore, por mais que ela conheça a palavra, ela não está sendo obediente ao que precisa ser obediente. Em outras palavras, num nível de obediência, de santificação, essa pessoa não se santifica, tirando da casa a maldição, mas ela mesma com suas próprias mãos foi lá e comprou, com dinheiro abençoado, consagrado até através do dízimo, ela abriu uma porta, uma brecha. Quem está entendendo essa palavra? E aí nós estamos muitas das vezes brincando, achando que não tem nenhum mal. Aí a gente busca alguma referência hoje, né, no tal do chat GPT, para saber da origem, para saber, mas a minha interpretação é, na minha ótica é, olha, eu acho que, ou você acha o que está todo mundo dizendo, ou você acha o que a palavra de Deus diz para você. Oraremos e continuaremos a orar pela igreja, nos gastaremos e continuaremos a nos gastar pela igreja. Não tem um versículo assim? Tem? Não tem? Eu me gastei e continuarei a me gastar por vocês. Eu acho que é 2 Coríntios ou Gálatas, né? Porque as duas igrejas tanto espirituais que deram problemas depois que se tornaram carnais. Oi? Como que pode uma igreja... Coloca para mim, por favor. Você está pesquisando o texto que eu estou citando ou não? Está pesquisando? Coloca na tela o gastar aí então, põe aí. Só para a igreja ver. Para nós não tem problema. A gente vai para o céu, vamos continuar trabalhando, sofrendo, chorando pelos amigos, irmãos em Cristo. Vai sofrer, vai morrer, mas fazer o quê? A gente vai chorar e vai sofrer. Aí eu tenho uma história triste para contar, né? Já falei para o pastor Celino, eu vou contar aqui no altar agora. Cadê? Achou? Me deixarei gastar? Não achou não? Então deixa para lá. Coloca 1 Coríntios capítulo 1,
E coloca na versão da NBV, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, na versão da NBV. Como que pode isso aqui acontecer com a igreja? Se você tem Bíblia, pode abrir, tá? 1 Coríntios capítulo 1. Tá travado aí? Tá? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Bom, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Aí, vamos lá. Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está na cidade de Corinto, aos separados em Cristo Jesus para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nós também. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nunca deixe de agradecer ao meu Deus por vocês, por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Jesus Cristo. Ele os enriqueceu em tudo, e os ajudou a testificar dele, e deu-lhes uma compreensão total da palavra. Continua. O que eu lhes disse que Cristo podia fazer por vocês, foi confirmado entre vocês. E agora vocês desfrutam de toda a graça e todas as bênçãos, de modo que não falta nenhum dom espiritual a vocês. E vocês têm todo o poder para executar a vontade dele durante este período de espera pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele garante até o fim que vocês serão considerados isentos de qualquer pecado ou culpa naquele dia quando ele voltar. Aleluia, esse texto é maravilhoso. Certamente Deus é fiel, e foi ele quem os convidou a essa maravilhosa comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu fiz questão de ler esse texto para vocês entenderem que a igreja de Corinto foi a igreja mais espiritual que o apóstolo Paulo fundou. Ele mesmo, ele próprio ficou lá aproximadamente por 2 anos inteiros, edificando, discipulando, pontuando, colocando as estratégias espirituais, ensinou, batalhou, jejuou, orou. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, e todo mundo foi edificado na fé, ao ponto daquela igreja crescer tanto, mas tanto, que nenhum dom faltou, e nenhuma particularidade entre conhecimento e sabedoria faltava. Deus deu tudo para eles, porque eles buscaram. O mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 6, começa a descrição de vários outros problemas, que agora ele está tratando esses problemas. Vocês receberam graça, receberam salvação, receberam santidade, receberam o poder de Deus, receberam a presença, mas olha só o que está acontecendo com vocês. Capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8 diz assim: em vez disso, vocês mesmos são os que erram, causando injustiças e prejuízos a outros, e isso contra seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos, vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, ou os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Versículo 11. Houve tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso. Porém, agora seus pecados foram lavados. Vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixaria dominar por nenhuma. Enfim, esse texto, como que pode
na Bíblia Sagrada estar que uma igreja foi tão poderosamente abençoada por Deus e ao mesmo tempo, ou um período depois, na mesma igreja, uma igreja tão corrompida. Coloca o texto da Santa Ceia, 1 Coríntios 11. Como que pode ser isso? O texto da Santa Ceia é 1 Coríntios 11, 23. Aí todo mundo conhece o texto da Santa Ceia, não é? Vamos ver o versículo 28. Pode voltar na revista corrigida, por favor. Ele vai tratando a igreja dizendo: o problema de vocês não é conhecer a verdade. Agora, o problema de vocês é se entregarem ao que não é mais lícito para vocês. O problema de vocês é não se santificarem da maneira como vocês se santificavam antes. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que... Agora, a palavra dormir ali significa deitar na cama e dormir? O que significa? Morrer. O apóstolo Paulo está doutrinando ainda e ensinando. Como que pode alguém forte, alguém poderoso, alguém que tem o Espírito Santo, como que pode alguém que vai na igreja, que ora, que canta, que entrega para Deus, que recebe de Deus, como que pode? Como que vocês se deixaram levar por coisas tão indignas, tão vãs? Agora, perceba que é a mesma coisa que está acontecendo na nossa geração. Tem pessoas que começam bem e terminam mal. Aconteceu a mesma coisa. Imagina crentes aqui batizados no Espírito Santo, com experiência com Deus, que por um período de tempo andou e permaneceu na fé, e depois de um tempo, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estou tão assim. Tá assim como? Eu estou para baixo. Mas para baixo como? Eu nem sei mais se eu sou crente. Eu escutei isso de um pastor uma vez. Eu escutei. Olha, tem hora que eu não sei nem mais se eu sou crente. Irmãos, presta muita atenção. Você acha que o desânimo que ataca os cristãos vem do nada? Quem acha que vem do nada? Graças a Deus ninguém levantou a mão. Porque a Bíblia diz assim sobre Satanás. Coloca esse texto na tela, filha. Sobre Satanás, está escrito assim: porque não ignoramos os seus ardis. Por que você acha que pela fé temos um escudo? Pela fé temos uma espada? Pela fé temos sandálias do Evangelho? Pela fé temos capacete, couraça, cinto? Por que você acha que está escrito que pela fé temos uma vestimenta espiritual? Os anjos, quando olham para nós, não vê calça, camisa, paletó, gravata, sapato e óculos. Os anjos, quando nos veem, eles veem uma armadura espiritual. Então perceba que Satanás, pelas influências, primeira coisa, quer roubar a sua semente, já que você é de Deus. E a segunda coisa, quando ele consegue roubar as suas sementes, fazendo você acreditar que você não é mais filho, que você não tem mais poder, que você não pode nem aplicar mais o sangue de Jesus. Se ele consegue fazer você acreditar, vai roubando as suas sementes. Roubando semente, você vai deixando de aplicar a fé. Deixando de aplicar a fé, a Bíblia fala que você vai tendo uma fé fraca. Aí ele é o valente que vai te manietando, vai te amarrando. E uma vez que ele te amarra, aí você perde as forças. Você acha que veio do nada isso? Você acha que veio aleatoriamente? Isso é só um exemplo. Lilo e Stitch é só um dos casos. Agora eles consagraram setembro, o mês inteirinho, para que quando chegasse o dia 12, que já passou, né? Eles oferecessem os doces, as pipocas, os salgadinhos, os refrigerantes, as balas, os pirulitos. E tem gente, crente, que fala assim: ai, não tem nada a ver,
é criança. Por causa disso, há muitos fracos e doentes e muitos que estão morrendo. Eu recebi uma notícia triste tem um mês atrás, eu acho, 1 mês ou 2 meses atrás. Uma pessoa muito amada, muito querida, lá de Rio Preto. Congregava numa igreja que eu admiro essa igreja e tenho uma admiração por essa igreja. Quando tem congressos nessa igreja, eu procuro participar, porque eu sei, né, do pastor, da pastora, da equipe, da igreja, que são pessoas de Deus, são pessoas que trazem nomes abençoadíssimos. No entanto, um dos maiores mestres, né, da palavra de Deus, Dr. Alderino Nelson Rocha, sempre vem ministrar nessa igreja, lá de Rio Preto, e nós procuramos ir. E ela tinha uma das equipes de louvor, essa igreja tinha uma das equipes de louvor mais admirável de lá, da região. Meus amigos, inclusive essa moça. Só que aí aconteceu um problema na família da pastora. Na família, não tinha nada a ver com a pastora, mas na família dela. Aí aconteceu que essa irmã se desliga do ministério por conta do problema da família. A pastora errou, a pastora pecou, a pastora aí. Não, nada a ver. O ministério errou, não. Mas a pessoa saiu falando mal e criticando. E se agregou, se juntou com um pastor que fazia parte do problema ali que aconteceu na família. Desrespeitou a autoridade a qual ela estava servindo. Desonrou um benefício que foi dado a ela por muitos anos. Ela era uma pessoa carente, desde quando chegou no ministério. Ela, o marido e tudo mais. Passado um tempo, quando isso aconteceu, o marido sofre um acidente e ficou, não está mais habilitado a trabalhar, ele ficou completamente ruim mesmo, dependendo do governo. A igreja, desde o princípio, tanto desde lá de trás, anos atrás, como agora, recentemente, ajudava essa família, sustentava essa família, estendia as mãos para essa família. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga assim comigo: quebra de princípios. Aí, esses tempos agora, ela passou mal e morreu. Divulgaram nas redes sociais. 3 ou 4 crianças ainda pequenas. Há muitos fracos e doentes e muitos que morrem porque conhece, mas na hora de obedecer é orgulhoso. Coloca no pacote do não tem nada a ver, eu também tenho um chamado, eu também fui escolhido. A mesma igreja poderosa, a mesma igreja alavancada no espírito, firmeza na palavra, foi a mesma igreja que anos depois, estavam se corrompendo, aceitando tudo que vinha do mundo. Aí a pergunta é: não vai acontecer comigo? Não vai acontecer se dermos a brecha? O recado está dado, não podemos ignorar. Volta um texto, deixa eu ver o que tem antes. Glória a Deus. Aqui o contexto é assim. Ele repreende, em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele repreende o problema grave da igreja. Capítulo 5. Ao ponto dele falar assim: a esse tal aí pecador, eu, em espírito, junto com a igreja, ordeno que esse tal seja entregue a Satanás, a fim de que aprenda a não blasfemar. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Só que aí a igreja se arrepende, ora, jejua, perdoa, tenta restaurar a família que deu problema lá. E aí eles escrevem uma carta para o apóstolo Paulo dizendo: apóstolo, nós agimos assim, 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 e estamos restaurando a família.
Aí o apóstolo Paulo vem falar, então, na própria autoridade, tanto para condenar, tanto para absolver, porque ele era apóstolo, ele pega e fala: e para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. Agora ele se permite perdoar e diz, volta no versículo 10: pelo que vos rogo, ou a quem perdoastes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejais vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então perceba que Satanás já tinha pintado e bordado numa certa família, e Satanás estava pintando e bordando contra a igreja. Agora Paulo vem, põe ordem na casa, manda retirar um problema, que era uma pessoa, e a igreja então se arrepende, a igreja chora por ter permitido tanto e tantos males, entendeu que havia muitos fracos e doentes, e muitos que estavam morrendo, porque não discerniam o Deus a qual servia, não discernia o corpo do Senhor, não discernia a Santa Ceia, não discernia a prática cristã. Aí escreveram: é possível o Senhor nos perdoar, Paulo? É possível perdoar a gente, inclusive a família, para ver se a gente tenta restaurar, porque estamos trabalhando nisso. E ele escreveu: é exatamente isso, eu gostaria que vocês fossem obedientes em tudo mesmo. Para isso eu escrevi, para que por essa prova vocês... Aí o que aconteceu? É isso aí, porque nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Amém, igreja? Você tem a palavra de Deus por uma razão. Então para de ser negligente. Nós devemos parar de ser negligente. Nós devemos parar desse negócio, não tem nada a ver. Agora, qualquer situaçãozinha, uma mentirinha, esconder uma situação, deixar para depois, poderia ter resolvido agora uma situação, mas deixa para depois. Agora veja, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu voltar um ponto aqui. Efésios 2, versículo 1 ao 3. Coloca na tela, por favor. E tem um outro também, que eu quero finalizar essa parte. Um pouquinho de ensino, já são 9 horas, né, irmãos? 9 horas e 3 minutos. Misericórdia. Eu amo ensinar. Parece que a hora faz assim, ó. Mas quem está ouvindo essa palavra? Agora, quem está entendendo essa palavra? Quem vai vigiar e amar mais a Deus por causa dessa palavra? Aleluia. Aqui esse texto diz que o Senhor Jesus nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos. Agora vocês vão entender ainda o poder de Satanás sobre o mundo, não sobre a gente, mas sobre o mundo. Olha só isso aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andava como? Antes, nos pecados. Seguindo o quê? O curso de quem? De quem? Então vamos lá, eu estou usando exemplo ainda de Anitta, Madonna, Priscila Alcântara, Lilo Stitch, mas vocês entendem que eu posso englobar tudo bem? Muita coisa. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Caveira, roupa com caveira, crucifixo de ponta cabeça, imagens de signo, brincos, objetos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Brincos, objetos, pulseirinha com símbolos pagãos, com lua, com sol, com o diabo a quatro que existe. Olha só. Curso deste mundo. O Lilo Stitch está na Bíblia. Ele abençoa. A caveira abençoa. É símbolo de vida ou de morte a caveira? O signo foi criado por Deus ou invenção dos homens com doutrina de demônios? Foi criado por Deus, sim ou não? Então não é santo, é o curso deste mundo. O curso deste mundo ao qual nós estamos inseridos. Olha só agora. Segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera em quem?
Quer desobedecer? Não tem problema, mas haverá uma operação, volta o texto, haverá uma operação maligna dentro da tua casa, se você permitir. Quer dar o doce para as crianças, achando que não tem problema? Problema seu. Não tem problema para mim, não tem problema para os pastores, para a liderança dessa igreja. Nós vamos chorar. Assim como fiquei chateado e triste pela morte da nossa amiga, mas ela desrespeitou tais princípios, que isso a gente com conhecimento sabe onde é que vai acabar. Marcelo Rezende, corta para mim, Brasil, corta para mim, Brasil. Apóstolo Valdemiro Santiago, o cara malhou o apóstolo, goste você ou não, criticou você ou não, você conhece isso aqui? Não? Então cala a boca. Fui no altar da igreja e falei: irmãos, eu proíbo vocês de falar mal do apóstolo Valdemiro Santiago. Marcelo Rezende está com os dias contados. Eu fui no altar falar isso. Eu e o pastor conversamos. Falei: pastor, esse cara está correndo perigo de vida, risco de morte. Marcelo Rezende está vivo? Morreu de quê? Toca no ungido de Deus para ver, queridos. Desculpa o princípio. Ai, mas a fazenda não é problema seu, Deus o julgará. E aliás, eu não sei se ele cometeu crime ou não. Eu não sei. Se ele é um irmão que fez alguma coisa que não devia, quem sou eu, queridos, para dizer que ele está condenado? E se ele se arrependeu, Deus o levantou de novo? Quem está entendendo isso aqui? Então veja que são coisas sérias. Agora, a brecha aberta, ela vai dar uma liberdade para uma operação que opera nos filhos da desobediência. Quer desobedecer? Não tem problema. Como eu disse, pode dar o doce, pode dar. Tudo é lícito, tá? Tudo é lícito. Convém? Não. Então cabe a você tirar da sua casa ou não. Aí eu não sei o que eu faço com os meus filhos. O que foi, irmã? Ele fica no celular o dia inteiro. É quem que deu o celular para ele? Eu que não fui. Vocês perceberam como que é simples ou não? É simples ou não é? É simples, está na nossa cara, está assim, ó. Mas Satanás rouba a semente. Você está assim, força para agir contra um pivete de 3 anos. Oh. Um pivete de 12, um pivete de 15. Pô, misericórdia, irmão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tempo atrás, tá? Irmã, você já deu Bíblia para o seu filho? Ai, não, pastor, uma Bíblia boa assim, com ilustração, custa R$100 e poucos. O celular dele custa quanto? Oi? Quem está aqui hoje? Quem está aqui? Tem alguém aqui ainda? O celular, você dá conta de pagar mais de 500, mais de 1.000. Mas quando fala de Bíblia, Satanás põe uma trave no seu olho. É caro. Misericórdia, irmão. Os jovens que estão aqui, levanta a Bíblia aqui para mim ver. Tem Bíblia aí? Tem Bíblia? Os jovens? Vamos aplaudir Jesus pelos nossos jovens, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, operação deste mundo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Entre os quais todos nós também antes, graças a Deus, andávamos nos desejos do quê? Número 1, da carne. Número 2, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você acha que tem pensamento? Satanás não conhece teu pensamento. Mas você acha que alguns pensamentos que bateu aí vieram à toa? Uma lembrança antiga do passado despertou você um desejo? Você acha que é à toa isso daí? Não podemos ignorar os seus ardis. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, além de sermos massacrados por Satanás, ainda receberíamos a ira de Deus, a condenação eterna, por não termos despertado. Amém, igreja? Pastor, eu posso continuar quinta-feira, né? Glória a Deus. Então, tomem cuidados, porque o curso deste mundo traz os desenhos animados, as músicas, os filmes, as manias, os vídeos. E essa é a maior influência do diabo, hoje, nos dias de hoje. Portanto, em nome do Senhor Jesus hoje,
Coloca na tela Lucas 10, 19. E depois Apocalipse. Lucas 10, 19. E Apocalipse é o 12. Deixa eu ver. Isso, Apocalipse 12 depois. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar com a igreja, combatendo contra todos os ardis de Satanás hoje. Amém, igreja? Já já, como diz o pastor Celino, o pau vai quebrar. O pau vai quebrar como? Orando, abençoando vocês, quebrando maldições, expulsando Satanás. Amém? Então a nossa parte como igreja, vamos caminhar juntos, mas é vocês quem vai serem disciplinados na vida de vocês e na casa de vocês. Amém? Amém? Então olha só a autoridade que está sobre você, sobre mim, sobre nós. Quem aqui tem essa autoridade? Diga glória a Deus. Eis que vos dou o poder para pisar as serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Apocalipse 12, versículo 11. Apocalipse 12, 11 diz: e eles o venceram. Venceram quem? Venceram o inimigo. Que jeito? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Oh, glória! Então não é para você amar essas coisas não. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos despertar agora. A palavra você já recebeu. Tá com soninho? Tá? Tá com preguicinha? Você vai sair fora dessa preguiça agora. Dá um tcharadã para mim aí. Vamos ver. Ô, glória! Aplauda o nome do Senhor Jesus. Isso. Agora, desperta aí. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu quero convidar o pastor Celino aqui. Quero convidar missionária, vem para cá fazendo um favor. E eu quero 2 obreiros. Já tem lá um obreiro e um obreiro aqui. Segura o cálice do azeite para a missionária e para o pastor Celino. Amém? Glória a Deus. Vocês vão segurar o azeite e nós vamos ungir a igreja. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão estar despertos orando. Eu não preciso criar um clima para ser espiritual. Quem está entendendo isso? Tem gente que acha que tem que criar clima para orar forte. Não, não tem que criar clima nenhum. Você tem que saber o que você está fazendo e batalhar em nome do Senhor Jesus. Você vai orar com força. Amém? Você vai orar com toda a força que você tiver agora, se arrependendo dos seus pecados, das suas atrapalhadas. Porque a gente tem que fazer isso, tem ou não tem? Uma irmã contou pra gente, contou pro pastor Celino, depois o pastor Celino me contou. Ela teve um sonho com o marido. O marido está num problema, mas pensa num problema, irmãos. Pensa num misericórdia o problema. E ela viu ele num sonho, ela viu o marido num sonho, na antiga empresa que ele trabalhava. E aí, o Senhor mostrou para ela com detalhes o que aconteceu lá atrás. Ela já era crente, ele já era crente. Talvez não todo crente, mas já era, até batizado. E aí ela acordou, chamou o marido e falou assim: eu tive um sonho assim, 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 assim. Ele disse para ela assim: isso é verdade. Aconteceu há anos atrás. E eu fiz isso. Confessou para ela, tirou para fora através de uma revelação, não foi isso, pastor? Que Deus deu para a mulher dele no sonho. E o Senhor falou assim para ela: ele tem que se desamarrar de um negócio lá atrás. Está caminhando, está tentando, mas isso, toda vez que vai, está amarrado. Não resolveu aquela situação. Então, em nome de Jesus, nós vamos aplicar o sangue de Jesus na tua vida, a unção na sua vida. Mas você tem que orar. Feche seus olhos, por favor. Começa a se arrepender do mal. Começa a se arrepender. Você falou besteira. Você mesmo, com as suas próprias palavras, ficou se amarrando. Amarrando o teu casamento, amarrando os seus filhos. Se arrependa de palavras agora. Palavras. Se arrependa de palavras. Coisas que você vai lembrando aí agora, porque você falou. Ah, eu nunca vou mesmo, nunca vou vencer. Ah, eu sou isso mesmo. Eu sou humilhado mesmo. Eu nunca vou vencer mesmo. Ah, os filhos, você nunca vai para frente. Você é isso, você é aquilo. Começa a se arrepender.
Começa a dizer: em nome de Jesus eu não aceito mais isso. Começa a dizer: Pai, eu me arrependo e entrego no altar, em nome de Jesus. Começa a se arrepender de ser muito permissivo. Você foi muito permissivo, permitiu tudo: desenho, filme de macumba, terror, Crepúsculo, Resident Evil, joguinho, videogame, Shurek. É tudo. A gente acha que não tem nada a ver, mas o curso deste mundo cegou a gente. Começa a dizer: em nome de Jesus eu me liberto, pelo sangue de Jesus eu entrego tudo no altar, em nome de Jesus. Igreja, começa agora a levantar a sua voz. Começa a levantar a sua voz. Começa a levantar a sua voz em nome de Jesus. Começa a levantar a sua voz em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos perdão. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossas faltas. Te pedimos perdão, Senhor. Pai, usa das tuas misericórdias agora. E nós aplicamos o sangue de Jesus na nossa vida. Entregamos ao Senhor no altar. Entregamos ao Senhor a nossa falta de fé, incredulidade, a nossa teimosia. Entregamos ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoa a tua igreja. Ninguém ande. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos agora diante do seu altar. Nós entregamos diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Isso, o sangue de Jesus cobre todos agora. O sangue de Jesus Cristo cobre essa igreja, essa casa, essa vida, essa família. O sangue de Jesus. Pai, nós colocamos diante das mãos da tua igreja agora poder e autoridade. A tua palavra diz que receberemos poder, e nós temos esse poder, que é o poder do nome de Jesus Cristo, o poder do sangue de Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. E o Senhor quem nos outorgou e nos deu autoridade para pisar as serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Começa agora a mandar o mal embora da tua casa. Começa a dizer: Satanás, sai da minha cabeça, sai dos meus pensamentos, sai da minha casa, da minha família, sai do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Satanás, espíritos de escassez, espírito de enfermidade, espírito do pecado, espírito de discórdia, espírito de prostituição, espírito do câncer, espírito da AIDS, espírito da promiscuidade, espírito do homossexualismo, sai, 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 agora, em nome do Senhor Jesus. Sai, 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 toda escuridão, sai, sai, sai agora. Todo espírito de esterilidade, sai, 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 sai agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Começa a dizer que você está aberto a receber os anjos de Deus. Começa a dizer: Senhor, eu estou aberto a receber os anjos de Deus na minha casa, na minha vida. Eu estou aberto a receber mais do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, eu estou aberto a não quebrar a comunhão. Começa a declarar isso. Fala: em nome de Jesus, eu me abro, Senhor, para a tua palavra, para a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus, eu me abro para a tua palavra. Começa a declarar: Senhor, eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Numa só voz, diga assim comigo: em nome de Jesus. Quem reina na minha vida é o meu Deus. Diga: o meu Cristo. Diga: o Espírito Santo. Põe a mão na sua cabeça, diga: eu aplico o sangue de Jesus pela fé na minha vida.
eu declaro e eu decreto a pureza e toda libertação do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Agora diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Pastor, como que o senhor quer? Vem pelo corredor. Vai lá para a parede e vem aqui. Amém. Pode sair do seu lugar então, em nome do Senhor Jesus. A missionária vai ungir esse lado, o pastor vai ungir o outro lado. Pode ir lá pelas paredes, tá bom, irmãos? Pelos lados das paredes. Vocês vêm receber essa unção do sangue de Jesus, uma unção de proteção, uma unção de bênção, uma unção de vitória. Em nome de Jesus eu abençoo toda pessoa, toda vida, aleluia, que está recebendo esta unção, que está recebendo agora mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Cada pessoa onde o pastor e a missionária agora está ungindo, cada pessoa ela leva consigo esta autoridade, cada pessoa ela leva consigo agora este poder. E essa pessoa, meu Deus, ela vai ser revestida de coragem, de alegria, ela vai ser revestida de autoridade, em nome do Senhor Jesus. Esta unção agora reveste a tua igreja no poder e autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós declaramos, pelo poder da sua palavra, que nós estamos vencendo pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder da palavra do seu testemunho. Pai, em nome de Jesus, entra na nossa vida e faz uma obra agora de purificação, uma obra, meu Deus, de santificação, uma obra agora de libertação, em nome de Jesus. Nós declaramos que toda autoridade, poder e domínio está em suas mãos poderosas, está em suas mãos abençoadoras. Toda autoridade agora outorgada e delegada no poder da oração, através da vida dos nossos pastores, da missionária, em nome do Senhor agora, na voz, Senhor, que eu estou orando. Oh Senhor, carrega agora toda a autoridade que há em Cristo Jesus, toda a autoridade na sua palavra. Por isso, Senhor, eu declaro a sua palavra, eu declaro a sua palavra. Nós somos mais que abençoados, nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós somos mais que abençoados em Cristo Jesus. Nós somos agora, oh aleluia, eleitos, chamados, nós somos os sacerdotes reais da casa de Deus. Oh aleluia, eu declaro a bênção, eu declaro a vida, eu declaro agora não mais escassez, não mais morte. Eu declaro agora não mais esses problemas assoladores. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus que todo espírito de trevas cai por terra agora, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno a todo espírito maligno que adentrou através de palavras, através de objetos, através de consagrações mundanas, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu decreto a falência de todo espírito maligno. Sai agora, em nome do Senhor Jesus. Sai agora, todo espírito maligno, todo espírito de Satanás, espírito do engano, todo espírito mundano, em nome do Senhor Jesus, cai por terra e sai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós ordenamos os teus anjos, a tua bênção, a tua graça, o teu poder. Nós ordenamos agora em nome do Senhor Jesus, pela sua graça, pelas suas infinitas misericórdias, nós ordenamos agora em nome do Senhor Jesus, oh aleluia, a capacidade do teu Espírito para despertar as almas, para despertar as vidas, para despertar cada homem, cada mulher, cada pessoa, cada família. Nós ordenamos agora, papai, e liberamos agora, em nome do Senhor Jesus. Oh aleluia, oh aleluia. Cadeias quebrar, oh aleluia. No nome de Jesus, aleluia. no nome de Jesus, Cante ao Senhor, queridos. há Poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar,
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Poder no nome de Jesus, há poder, em nome do Senhor Jesus, há poder no nome de Jesus. Oh, aleluia! Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, aleluias! Vai orando, queridos, continue orando, não pare de orar, vai orando. É uma noite de oração, é uma noite de clamor ao Senhor. Vai abençoando sua vida, vai abençoando, vai declarando a expulsão de Satanás de lá. É uma batalha, queridos, é sempre uma batalha. As estratégias do inimigo são muitas, mas pelo poder da palavra, pelo sangue de Jesus, pela diligência, pela vigilância, nós agora nos posicionamos. Nós nos posicionamos para vencer. Nós nos posicionamos agora, aleluia, em crença, em fé, em vitória. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos o poder e a autoridade. Oh, aleluia, nós declaramos que a vitória é da igreja, a palavra é da igreja, a santificação e a santidade é da igreja. Deus está sobre a igreja, Deus está te abençoando, Deus está te fortalecendo, Deus está te levantando, Deus está te edificando, aleluia. Deus está edificando a tua fé, te dando autoridade, te dando coragem. E eu venho para dizer, você vai vencer em nome de Jesus. Você vai prevalecer em nome de Jesus. Você vai superar os desafios em nome de Jesus. Essa tribulação, seja ela por permissão de Deus ou por permissão humana, essa tribulação ela tem data para acabar em nome do Senhor Jesus. Deus, aleluia, está te dando vitória. Deus está te dando graça. Deus está te dando poder e autoridade. Deus está elevando o nível da sua unção e o nível da sua fé. Deus está elevando, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está te levantando como profeta na sua casa, como autoridade na sua casa. Você é responsável pelo seu destino, pelo seu futuro. E Deus transforma a sua mente, Deus transforma o seu coração, Deus transforma a sua fé. Deus, aleluia, te aumenta a graça, te aumenta a unção na presença dEle. Deus, aleluia, coloca e estabelece sobre você a autoridade, o poder e o domínio da palavra dEle, da fé. Deus coloca sobre a tua vida, Deus coloca sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor de forma mais natural, a poder no nome de Jesus. Cantem ao Senhor,
Da posição que Deus te elevou. Diga assim para essa pessoa, fala assim: vai ficar se metendo em derrota? Amém? Oh, glória. Se acende só um pouquinho, queridos. Irmãos, eu achei que 15 minutos daria para nós ministrarmos as orações. É que o Senhor, Ele dirige cada um de um jeito, né? Então, o pastor Celino, ele usou um pouco de mais tempo nas orações. Então, na quinta-feira, nós vamos começar as orações às 9 horas. Amém? Mas o culto começa às 8, tá? Só para você lembrar, em nome de Jesus. Mas as orações a gente começa às 9 horas. Por quê? Porque aí, vamos orando em nome do Senhor Jesus. E aí dá tempo da gente orar mais uma vez por toda a igreja. Diga assim comigo: oração nunca é demais. Mais uma vez fala: orar sem cessar. Amém? Irmãos, dízimos e ofertas, prepare o teu melhor. Vai ficar aqui a salva, né, das ofertas, as caixinhas da oferta. Coloca na tela o QR Code. Tem QR Code lá no fundo, tem QR Code aqui. Nós já estamos trabalhando para providenciar os QR Codes para colocar nas paredes. A gente até pensou nas cadeiras aí, mas a estratégia acho que vai mudar um pouquinho. Vai ser lá nas paredes, né? Lá nas paredes. Nas paredes. Tudo é parede, então é nas paredes. Em cada vão aí vai ter um QR Code aí para a gente fazer isso de forma mais prática, em nome do Senhor Jesus. Amados, então esses são os princípios que nós começamos a lembrar vocês hoje e consagrar nossas casas, nossas famílias e nossos filhos. Uma dica de desenho para os nossos filhos é o Midinho, pequeno missionário, e aqueles desenhos bíblicos. Amém? Se o teu filho já está viciado em outra coisa, você vai arrancar o vício dele. É simples assim, com outras coisas. E se ele chorar, você vai suportar o choro, vai engolir o choro em nome do Senhor Jesus, segurar o teu rojão e Deus vai continuar te abençoando. Amém? Quinta-feira estaremos aqui e no domingo a campanha O Sangue de Jesus. Todos os cultos eles estarão dentro desse tema do sangue de Jesus, então você não pode faltar esses dias. Amém, meus amados e queridos irmãos? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Pastor, o senhor quer dar algum recado? Posso encerrar? Glória a Deus. O pastor Celino falou para mim. Eu falei assim: pastor, vou escalar o pessoal para abrir o culto, para fazer. Ele falou assim: não, se você quiser fazer cabelo, barba e bigode, pode. Aí você já enxuga o tempo, ministra, e glória a Deus. Então deu super certo. A gente vai ter uma reunião exatamente agora, né, com o irmão Natalino. A gente vai resolver isso. Eu, o pastor Celino, o irmão Natalino e o irmão Lucas. Cadê o Lucas? Tá aqui o irmão Lucas. Irmão Lucas, você não sai assim que acabar o culto, tá? Você não vai embora. Tem reunião com o pastor Celino. Eu esqueci de te avisar. Apesar que eu não vi ninguém, eu fiquei na salinha lá estudando a palavra, né?
Então, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós abençoamos os dizimistas e os ofertantes da sua casa, os dízimos e as ofertas. E nós consagramos tudo debaixo da sua potente mão. E um culto assim, Senhor, com orações e poder do Senhor manifestando através da nossa fé, nós só temos a Te agradecer. Pai, nós dispensamos o Seu povo debaixo da Sua graça, debaixo da Sua potente mão, debaixo das Suas infinitas misericórdias. Agora é com eles, e eu tenho certeza absoluta que o Teu Espírito Santo continuará trabalhando e fortalecendo a fé do Seu povo. Assim nós oramos, abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Brasil é do Senhor Jesus, 1, 2, 3 e... O Brasil é do Senhor Jesus! O Brasil é do Senhor Jesus! O Brasil é do Senhor Jesus! Yes! Deus abençoe você!